Então, como eu me apresentei, sou uma médica pediatra, clínica de adolescentes, já estou trabalhando mais de 50 anos com clínica de adolescentes, e nós pertencemos, somos membros da Sociedade Brasileira de Pediatria, e quando eu recebi o simpático convite de estar aqui na escola, eu convidei então a doutora Lilian, nós já conhecemos há tantos anos, porque ela é uma pediatra aqui de Porto Alegre, então ela faz tudo que eu faço no Rio de Janeiro e no Brasil. Ela é a pessoa local, e a doutora Suzana Estefenon também, que é a nossa representante latino-americana. Então, ela trabalha pela ALAP, que é a Associação Latino-Americana de Pediatria. E o Dr. Michael Rich, um brasileiro, o Dr. Michael Rich, né, que é de Harvard, nos conheceu há nem sei mais quantos anos, 15 anos atrás, porque nós já naquela época estávamos preocupados o que ia acontecer com a internet. O que isso ia trazer de mudanças do comportamento para crianças e adolescentes? Isso já 15 anos atrás, né? Ele tem um serviço no Children's Hospital, né, de Boston, em Harvard, já tratando crianças e adolescentes com problemas, né? Então, nessa época, aqui, nós já ficamos preocupadas. E em 2007, então, nós produzimos esse primeiro livro, Geração Digital. Esse saiu pela editora Vieira Lente, ele já está esgotado. E o Michael, que foi super gentil, escreveu um primeiro capítulo nesse livro, né? Então, e aí seguimos, e as coisas foram evoluindo, e nós temos também esse livro, o Vivendo Esse Mundo Digital. Esse saiu em 2023, não foi isso? Pela editora Artmed também, e nós vamos doar esse aqui para a escola. Tá? Então, vai para a biblioteca, que hoje eu conheci a biblioteca da escola, lindíssima, né? Então, esse depois vai para a biblioteca da escola. Mas aí vocês vão me perguntar, mas por que você está tão preocupada, Evelyn? Todo mundo aqui, papai, mamãe, não sei quantos vovós, né? Eu já sou vovó Vevé, mas por que você está tão preocupada? Todos nós temos celular, todos nós estamos diante das telas, né? Essa geração digital já passou, eles já estão aí. Hoje de manhã, eram quantos? 120 adolescentes de 15 a 17 anos, provavelmente muitos filhos de vocês, e todos já estavam na tela. E aí eu fiz uma pergunta, né, que eu quero que vocês reflitam sobre isso. Com quantos anos vocês ganharam esse celular? Então, essa é uma primeira pergunta. Na pesquisa TIC Kids Online Brasil, feita pelo Comitê Gestor da Internet, nós temos já no Brasil, agora nós estamos falando do Brasil inteiro, não só de Porto Alegre, no Brasil inteiro, nós temos crianças entre 9 e 17 anos, nós já temos 25 milhões da internet. E quando se pergunta para esse grupo, com quantos anos você ganhou o primeiro celular, o primeiro acesso à internet, 28% já fala com menos de 6 anos. Então, nós estamos com uma geração que já está lá. Não é só uma geração digital, é uma geração já totalmente submetida a um robô, um algoritmo. E a segunda pergunta que eu
fiz na palestra, e tinha até uma menininha, não sei, talvez filha de alguém de vocês aqui, e eu perguntei, e aí quando você ganhou o celular, alguém ensinou a usar o celular? E ela super gentil falou, sim, a minha irmã. Quer dizer, cadê papai? Cadê mamãe? Né? Então, e nós estamos vendo no consultório, tem pesquisas mundiais mostrando os problemas de saúde acontecendo no mundo digital. E antes de eu falar sobre os problemas, vocês vão falar, mas isso não acontece lá em casa, né? O tal do negacionismo. Não, comigo não vai acontecer, mas não é bem assim. Está acontecendo sim, e está acontecendo a números prejudiciais. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os problemas, mas antes disso, o que aconteceu no Brasil? Tá? Então, em relação do que está acontecendo aqui, na nossa realidade. Então, o Brasil, a partir de 17 de março desse ano, 2026, nós temos uma nova lei que foi aprovada, sancionada, né? Que é a Lei 15.211, chamada o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. E o que fala esse estatuto? Isso é muito importante, eu quero dividir um pouquinho com vocês. Então, agora é lei. O Brasil está regulando o que a criança e o adolescente está não só acessando, mas sendo acessados. Eles estão sendo acessados não só pelas plataformas, mas principalmente, e aí eu quero dividir com vocês a minha preocupação, pelo outro lado das telas. Quem é que está do outro lado das telas acessando o seu filho? Essa que é a maior preocupação, porque não é só as big techs, como a gente fala, os Googles, não é só isso. Nós temos também toda uma indústria de predadores, exploradores, criminosos e o famoso, entre aspas, porque eu não sei dessa profissão, chamado influenciadores. Né? Não sei nem o que vocês trabalham, mas tem muita gente falando muita coisa, muita bobagem, e os adolescentes, as crianças, não sabem o que é verdade, o que é mentira. Então, nós não estamos falando só da fake news. Fake news é uma coisa que nós adultos sabemos discernir, mas a criança e a adolescente não. Né? Então, nós fomos da geração, sei lá, da Disneyland, né? Era aquele herói, vilão, enfim, de Peter Pan que não crescia, ou sei lá, Tom e Jerry, um perseguia o outro. Mas agora a questão é diferente. A questão é muito mais séria e principalmente nós médicos e médicos pediatras estamos vendo no consultório as queixas do dia a dia. E a gente fala, não tem vacina para violência. E nós estamos muito preocupados com a violência. E aí vocês vão falar, Evelyn, você está exagerando. Eu não estou exagerando, não. Você está querendo mais clientes? Não, eu não estou mais querendo mais clientes, não. A Sociedade Brasileira de Pediatria produziu ao longo de mais de 10 anos, nós estamos fazendo esse alerta, nós produzimos mais de 12 documentos sobre isso, né? Inclusive deixei na escola e na diretoria alguns dos documentos. Vocês todos podem acessar esses documentos através do site da Sociedade Brasileira de Pediatria,
né, entrando pela saúde das famílias. Então está tudo lá. E está tudo lá por escrito, descrito, e aí cientificamente. E não é só o Brasil, né? Então, hoje, dia 27, quinta-feira, dia 30, eu estou numa webconferência internacional com pediatras da Austrália, porque na Austrália também já passou uma regulação, com pediatras da Índia, o Dr. Michael Rich, dos Estados Unidos, e eu do Brasil. Então, já está tendo um movimento internacional de pediatras fazendo esse alerta para o mundo, vamos dizer assim, né? E estamos querendo realmente dividir, compartilhar essa responsabilidade com os pais e com as famílias. É isso que é o ECA Digital. Então, antes de eu falar dos pormenores da nova lei, que eu acho que é uma coisa que vocês precisam conhecer, eu quero falar dos problemas na área de saúde. Nem vou falar dos problemas da área da escola, porque com certeza a escola, e eu vi hoje, né, a escola já teve problemas de bullying ou cyberbullying, né? Tem até um cartaz, aqui não tem cyberbullying, né? Bullying é uma questão de respeito com o outro e tudo mais. Mas não é só bullying que nós estamos falando. Nós estamos falando, e o primeiro problema, eu tenho certeza que vocês passam por isso, olha que eu ainda nem abri o microfone para vocês me contarem o que acontece em casa. E vamos trabalhar assim, bem diálogo. Primeira coisa, transtorno de sono. Né? O número umzíssimo, não dorme, né? Não quer dormir. Ah, por quê? Aí eu expliquei hoje, essa luzazinha aqui, né? É uma luz, uma onda azul que bloqueia a melatonina, que é um dos hormônios que induz o sono. E não é só isso que nós falamos. Vai a qualquer farmácia, o que eles vendem hoje em dia, de 2 a 3 anos para cá, melatonina, não só para adulto, mas para criança e para adolescente, totalmente contraindicado. Então, número 1, usíssimo. Número 2, vocês todos já perceberam isso, isolamento, né? Então, a criança ou adolescente que vai querer ir para o quarto, já não participa, imagina, da refeição da família, imagina, uma mãe judia, e não sentar para conversar, né? Ela vai para o quarto. E tem mais, às vezes quer passar um final de semana, sei lá, numa praia, num lugar, a primeira coisa que a criança ou adolescente pergunta, tem Wi-Fi? Vou poder jogar meu videogame? Né? E aí, chega o final de semana, e um momento da família estar junto, fazendo uma atividade, e está aquele garotinho lá no videogame. O problema não é nem o videogame, o conteúdo do videogame. Não vou nem falar sobre isso, mas eu vou falar sobre quem está do outro lado do videogame. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não vou falar contra o videogame, esse, aquele, parará, tereré. Não é isso. Quem é que entra no jogo online? Hoje, quando falamos com os adolescentes, né? Aquele garoto estava lá na frente, não sei quem é. Ele falou lá de um jogo, o Roblox, né? Entra um desconhecido. É isso que eu quero que vocês prestem. Entram desconhecidos, entram predadores. E o que eles querem? Eles querem o que todo mundo quer. Eles querem seguidores, eles querem crianças, né? Eles querem adolescentes, né? O que a gente chama phishing, né? E querem a cabecinha, como a gente fala. Então, o que nós estamos vendo? De redes, não só de ódio, redes de violência, redes de misoginia, redes de todo tipo de problemas. Então, vamos lá. Não quero
apavorar ninguém, mas olha aqui. Além disso, nós estamos vendo transtornos de sono, dores de cabeça, tonteiras, sedentarismo, crianças sentadas, crianças que não estão nem com a postura, crianças pequenas, porque um dos documentos que nós fizemos foi sobre a primeira infância, que é o 0 a 6. Esse grupo, né, 28% que ganharam celular como se fosse um brinquedinho. As crianças que não sabem atar um tênis, não sabem brincar de bola, não estão tendo nem o que a gente chama uma habilidade psicomotora. Não sei se a escola está tendo esses problemas. Olha que eu estou falando geral. Nem perguntei para você, mas vocês já estão vendo isso na escola. Porque é comum. Então, problemas visuais. O que a gente chama síndrome do olho seco, e todos que aqui vão a qualquer oftalmologista, está ele prescrevendo lá o Ray-Ban, para você ir lacrimejar melhor, porque está todo mundo com lágrima seca. Né? Problemas auditivos, né? Por causa do Bluetooth, e às vezes os decibéis que as crianças, até 60, 70 decibéis no máximo. Então a gente está vendo problemas físicos, corporais. Nós estamos vendo problemas mentais, comportamentais. Não só, como eu falei, isolamento da família, depressão, ansiedade, aumentou o número de suicídio, de gestos suicidas, mutilação, crianças se cortando, adolescentes no meu consultório, que chega, o pai está de home office, trabalhando no quarto, a garota está no outro quarto, se lacerando, e o pai não está sabendo disso. Né? Então, cadê o diálogo? O que está acontecendo? As famílias estão sendo praticamente, eu diria, dilaceradas. Não está havendo a comunicação interna da família. E nós estamos vendo isso no consultório. Então, os problemas comportamentais, o que nós chamamos de dependência no mundo digital, e que o Michael não usa a palavra dependência, ele o chama uso problemático de mídias interativas. Por quê? Principalmente as crianças e os adolescentes, que por algum motivo, tanto faz, hoje eu estou triste, hoje eu estou chateada, sei lá, amanhã eu tenho prova, fulano de tal brigou comigo, não interessa, vão para a internet e desaguam ali na internet as suas emoções. E tem alguém que responde, algum algoritmo, algum predador, algum desconhecido. E quando se fala e se conversam com essas pessoas, eles sabem, inclusive, quem é aquela criança ou aquele adolescente mais vulnerável. E eles investem contra essa criança. Então, as redes de criminais no Brasil, e você fala com qualquer juiz da infância e adolescente, estão todos sobrecarregados também com os problemas de denúncia. Além dos problemas, então, de comportamentos, problemas mentais, nós estamos tendo problemas de violência, né? Problemas de cyberbullying, problemas também na área da sexualidade. Hoje veio uma das perguntas sobre isso, sobre nudes, né? Então, aquele adolescente que quer se expor, e aí qualquer um acha que ele está mais bonito, e aí tem sempre alguém do outro lado que vai perguntar, não, bota a fotografia do seu corpinho, deixa eu ver como é que ele é. E o adolescente coloca, né? E por aí ele entra numa rede de exploração sexual, e eu quero contar para vocês que o que nós chamamos sharing, prestem atenção, uma fotografia de uma criança ou adolescente
colocada às vezes pelos pais, ou às vezes mesmo por a escola. Essa fotografia em 48 horas já circulou o mundo. Então, entra nesse espaço digital. Então, a gente está falando, e aí eu vou falar lá para recomendação. Vocês sabem configurar? Vocês sabem bloquear? Alguém está ensinando para essa criança, adolescente, como configurar? Como não responder a um desconhecido, né? Porque eles estão lá provocando. Então, problemas corporais, problemas mentais, problemas comportamentais, problemas sexuais, problemas da violência. E tudo isso, como é que se resolve? Aí, vamos lá. Se resolve com uma regra simples. 1, desconectar. 2, conversar com seu filho, sua adolescente. O que você está vendo? O pai e a mãe, agora pela nova lei, têm a responsabilidade compartilhada. Então, nós não estamos falando só das big techs, nós não estamos falando só do governo, Ministério da Educação, Ministério de... Não, nós estamos falando das big techs, nós estamos falando do governo, nós estamos falando da escola, mandei também no WhatsApp, lá do grupo, né? Dia 30 agora, quinta-feira, o MEC já está lançando as novas cartilhas, as novas coisas, e nós estamos falando principalmente de vocês, dos pais, das famílias. As famílias precisam exercer com mais responsabilidade o poder, imagina, nós não temos poder de tanto controle assim, mas tem que ter a responsabilidade da supervisão. Isso, doutora Eve, não, é livre expressão, eu não vou intrometer na vida do... Nada disso. Você tem que saber, sim, com quem que ele vai, com quem que ele se encontra, com quem que ele conversa, o que que ele posta, né? Com quem que ele divide, o que está acontecendo nas redes. Então, é um espaço público, né? Eu não vou deixar nenhum garoto de 5 anos, 10 anos, 15 anos, não vou deixar ele nu ali na esquina. É isso que está acontecendo. Alguém tem que falar isso. É isso que a gente está falando pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, é a primeira recomendação que nós estamos falando. Os pais têm que ser responsáveis, têm que saber, sim, o que seus filhos estão acessando. Não é só a escola que tem que assinar. Não, isso aqui é a escola. Não, isso aqui é os pais. Não, somos todos nós adultos e responsáveis por aquela criança e adolescente até completar seus 18, 20 anos. Quando a gente fala até os 25 anos, porque a gente tem um córtex pré-frontal e que só amadurece um pouco mais depois. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão importante é que eu vou só chamar uma atenção e que está sendo uma grande polêmica atual, é o que a gente chama de loot box. Vocês sabem o que é uma loot box? É aquela caixinha de recompensa num jogo de videogame. Então, aquela criança, aquele adolescente, está chegando um aí, então ele acessa aquela loot box para ele conseguir uma recompensa ou pular de patamar, ou ganhar pontos ou qualquer coisa assim. Isso foi banido pela nova lei 15.211. Então, nada mais de caixa de recompensa. E aí vamos falar assim, mas por quê? Se aprovaram apostas. Então, atenção, aprovaram as bets. Essa é a nossa próxima briga, só para vocês saberem, né? Porque as bets, uma grande rede de apostas, foi aprovado pelo governo, porém proibido para crianças e adolescentes menores de 18 anos. E qualquer bet que
faça propaganda usando uma criança e adolescente, ela será fiscalizada e punida. Então, as loot box. Outros produtos, eu não sei se vocês sabem da história, eu não sei se vocês veem, os tais dos influenciadores. Né? Quem são esses influenciadores? Qual é a formação acadêmica ou psicológica ou de direito de um influenciador? E por que eu sou contra? Nem vou falar do nome desse que foi, não, botou a boca no trombone, a lei é ele. Não. Eu estou falando de um influenciador que tem mais de 1,5 milhão de seguidores de adolescentes e que fazem o que nós chamamos desafios perigosos. Vocês já ouviram falar dos desafios perigosos? Então, Brasil, nós temos já 63 crianças e adolescentes que morreram. Morreram, fatalidades. Aí fica a turma discutindo, foi acidente, não, foi suicídio. Não foi, foi um desafio perigoso. Por quê? Viu na internet um influenciador que fala besteira, bobagem. E as coisas assim, totalmente absurdas. E aí o que acontece? As empresas não bloqueiam, as empresas não deletam. Por quê? Ele atrai seguidores. Né? É isso que as empresas querem. Então, o ECA Digital vai passar a ter esta parte da fiscalização. Fora os golpes, né? Todo mundo aqui já sofreu algum golpe, né? Toca o telefone, a gente não sabe nem quem é, eu já não estou nem mais atendendo o telefone, né? Porque um número desconhecido, né? E a gente não sabe, daí entra uma mensagem, entra um hacker. Então, o que aconteceu? Não sei quantos de vocês trabalham em empresas, as empresas todas já controlando o que seus funcionários veem. Isso adulto. Agora, uma criança e adolescente absolutamente à mercê na vulnerabilidade de tudo isso. Eu vou só terminar, porque vocês vão falar, você está nos apavorando. Mas não é. Eu tenho essa responsabilidade de dividir com vocês. E agora, com a licença da Lilian e de vocês não judeus, eu sou uma mãe e uma avó judia. E eu estou muito preocupada. Nós estamos passando, no momento, um turbilhão, no meio de guerras, no meio de extremismos, no meio de incertezas, mas não é só guerra de bomba para cá ou bomba para lá. Guerras de narrativas. E as crianças estão sendo influenciadas também por isso que estão acontecendo. E sempre tem um extremista. Então, uma das nossas colegas, a Evelise de Carvalho, né, uma colega maravilhosa, uma psicóloga, fazendo doutorado, agora lá pela Universidade Federal de Bahia, pelo extremismo, que está acontecendo já aqui no Brasil. Não é lá fora, não. É já aqui no Brasil. E ela ganhou, inclusive, está indo agora para o pós-doutorado no Canadá. Então, os países já estão se mobilizando. E nós temos que saber realmente quem está falando o quê e quanto tempo também que essa criança, esse adolescente está na internet. E vou terminar. Seja mais positiva. Então, ofereçam alternativas fora das telas. Desconectam. Tenham horas corretas, regradas. Hora de dormir. Olha aqui, agora é hora de dormir. 1 hora, 2 horas antes de dormir, nada de videogame, por causa da melatonina aqui, tá? Então, regras na hora de vocês chegarem em casa. Se chegarem em casa, cuidado com o chefe que vai te chamar
Eu falo isso com meu filho. Ele fala, mãe, o chefe bota a reunião às 6 horas. Você fala para ele que às 6 horas você é a hora de ser pai. Tá? Então, chegou em casa, tirou o sapato, lavou a mão, desconecta. Naquele momento que você está com seu filho, desconecta. Nada daquele celular pendurado aqui. Né? Eu vim agora no avião, agora de Porto Alegre, estava sentada. Essa mãe estava com um bebê, talvez de 1 ano de idade, ela segurando o bebê e o celular na mão. Quer dizer, aquela criança já vê aquele celular como se fosse uma extensão da mão daquela mãe. Então, desconecta. Ofereça alternativas. Ah, não vai querer? Hoje a família toda vai ficar sem celular. A hora da refeição, bota lá na caixinha, tira o celular. Né? Na hora da refeição, nada de botar o celular lá na mesa. Né? O final de semana, vamos fazer um passeio, nós estamos falando, passear na natureza. Por quê? Natureza, oxigênio, né? Oxigênio, vão lá perceber a natureza, vão observar a natureza, vão contemplar a natureza, vão fazer um esporte, vão fazer uma atividade cultural, vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos ler um livro juntos, vamos fazer outras coisas que a gente falava de antigamente, né? E olha que eu nem abri a boca ainda para falar de inteligência artificial. Né? Então, vamos trazer a família de volta para isso, que é a coisa mais simples, que é a parentagem. Tá lá maternando, tá parentando, né? Não tá só mandando mensagem em um celular ou uma tela. Tá? Então, eu vou ficar agora por aqui. Eu teria algumas outras coisas para falar, mas eu quero falar só mais 2 recadinhos. Vocês sabem o que é uma classificação indicativa? Olha aí. Olha o meu coração como bate. Ninguém sabe o que é uma classificação indicativa, você sabe? Então vamos lá. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um guia de classificação etária de todos os materiais audiovisuais. Quando vocês veem alguma coisa na televisão, ou no cinema lá na esquina, ou no videogame, no jogo interativo, né? Existe a classificação indicativa. Então, era o livre, era o L, verde, o livre, acima de 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16, 18. E quais eram? Era questões de sexo, sexualidade, a questão, e aí entra a pornografia e tudo mais, era a questão de drogas, a questão de violência. Bom, o caso era tanto, e de novo, voltando à estatística das crianças com menos de 6 anos, que agora na quinta edição do Guia Prático da Classificação Indicativa, tem de materiais para menos 6 anos. Então, aquele desenho animado, né, que a gente via, né, o desenho animado, não é só mais Tom e Jerry, vocês prestem atenção, vejam lá se aquilo é indicado. A classificação indicativa não é proibitiva, ela é uma orientação. Então, aquilo que vocês estão vendo, aquele jogo, tudo agora é classificado. Né? Então, tem o menos 6, tem o livre, tem os 10, 12, 14, 16 e 18. Então, a classificação indicativa é um importante guia para os pais. E a outra coisa que eu quero só terminar, e Lília vai complementar, é o que a gente chama fonte confiável. Por gentileza, vocês estão com dúvidas? Vocês têm alguma pergunta? Venham conversar com a escola. Vão a um pediatra, não é que eu queira fazer propaganda. Vão lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria.
né? Vão consultar fontes de informação, tá? Corretas. Nós temos também denúncias. Viu uma coisa, não está correto, você denuncia. Você denuncia na própria plataforma ou você denuncia através da SaferNet, não sei se já ouviram falar da SaferNet, ou a qualquer Ministério Público Federal, ou a Defensoria, ou as delegacias de crime cibernético. Então, vou terminar. Eu espero que não traga uma nuvem preta para vocês, ao contrário. O que eu desejo? Eu desejo que nós voltemos aos momentos de paz dentro da família, aos momentos em que nós sejamos só humanos e que nós notamos, que nós observamos nossas crianças, nossos adolescentes que estão crescendo e que eles querem sim a nossa atenção o tempo todo. Então, Lilian, por favor, complementa a Suzana, conta para mim da experiência latino-americana. Alô. Na realidade, eu acho que faltou, né, duas coisas que são importantes. Primeiro, a internet é maravilhosa. Não tem. Vai para lá? Sim. Primeiro, que a internet é ótima. Todo mundo está fazendo contatos, a gente se fala para os Estados Unidos, o Dr. Richard veio, fizemos o congresso aqui, e a grande vantagem foi ter um acesso. Então, a internet é uma coisa boa, ótima. O problema todo é que a gente perdeu o time, né? O time no sentido de que imaginar pandemia, aqui nós tivemos não só pandemia, tivemos as enchentes todas, que fez o quê? A gente se voltou para dentro de casa como se fosse uma coisa segura. Dentro de casa é ótimo, seguro. Meu filho está no quarto, beleza, maravilha, está no quarto. Só que a gente esquece de comentar que o quarto é o meio da rua, né? Eu comecei a mexer aqui. O que a gente pode postar numa internet? Se a gente conseguir pegar a nossa ideia, chegar aqui perto, que é a Lucas de Oliveira com a Protásio, bem no meio ali do engarrafamento, a gente falar ao vivo qualquer coisa. Se a gente garantir que o que a gente falou segura, beleza, pode postar. Só que a gente tem que garantir. E muitas vezes o que acontece com alguma coisa que os adolescentes eles são impulsivos, esse detalhe, né? Então, o adolescente tem um problema, uma deslocação temporal, que é o tempo. Eu tenho uma prova para sábado, hoje é segunda, vai dar tempo. Só que ele não se programa para sábado. Ele só vai tentar ver o material na sexta. Aí a professora é muito chata, que botou muito material, uma prova, né, que ele não tem. E isso faz com que ele não tenha tempo. E ele é impulsivo. Alguém pega, por que a gente cai? Eu caí num golpe, né? Eu tenho que contar, porque eu tive a primeira conta em banco com 12 anos. 12 anos. Isso faz décadas. E eu consegui falar 1h30. 1h30 contar no relógio com o Banco Central. Beleza? Que eu achei que era o Banco Central. 1h30. Né? E ele falando, e eu, no dia do meu aniversário, a senhora se acalma. Eu disse, mas dá a senha, Pix. Eu fiquei 1h depois. Por quê? Porque ele conseguiu trancar o meu celular, o WhatsApp, né? Que uma amiga minha disse, Lilian, ligou para o meu marido, pegou o telefone. A Lilian está bem. Quando meu marido entra na sala, que eu estou há 1h30 no escritório, disse, tu está bem? Eu disse, putz, caí. Golpe, mas caí assim. Só que a sorte meio que eu fiquei tão atrapalhada que eu não consegui dizer um número certo. Então eu consegui ajudar ele a bloquear tudo. Tudo. Né? Assim, a senhora tem conta, claro, Banco do Brasil, tá? E qual é assim? Ai, não estou me lembrando. Não, a senhora faz o seguinte, pega esse Pix. Eu disse, moço, se acalme, eu estou me lembrando. A senhora se acalme, respire fundo. O cara falando.
não, até agora eu conto, porque assim, como é que eu, com toda a minha mestrado, 3 especialidades, falei, 1 hora e meia com o cara que disse que era. Aí, Unicred tem, claro, Unicred, eu disse para ele, tem Unicred, só tem mais algum banco? Claro, Unicred. Aí, ele falou tanta coisa, eu falei tanto que o cara da Unicred, a minha gerente, começou a me ligar. E aí eu disse, olha, estão ligando, viu? O cara é o assaltante. E aí eu desligava. E aí ligava. Não, gente, até que eu consegui desligar a ligação do cara, porque o que acontece depois, eu não sei como. Ele não parava de falar, porque como é um algoritmo de 1000 números por minuto, ele perdia o número que tinha conseguido pegar. A idiota aqui. Né? Então ele perdia. E aí o que acontece? Quando eu consegui desligar, a minha gerente da Unicred disse, doutora Lilian, está acontecendo alguma coisa? Eu disse, eu não sei. E ela disse assim, seguinte, eu não sei com o que eu estou falando. A senhora faz o seguinte, a senhora só diga sim para a pergunta que eu vou lhe responder. Pode ser? Eu não vou falar. Fique quieta e diga sim. A senhora autoriza eu bloquear todos os suas contas? Eu diga sim. Sim. Então é o seguinte, agora a senhora não fale com ninguém e amanhã venha pessoalmente. O que aconteceu? Por que ele tinha que dizer assim? Porque ela só iria bloquear se eu autorizasse pela voz, não sei o quê. Depois eu fiquei pensando, mas tão dia que eu estava com a cabeça. E aí a minha amiga disse, tu tá bem? Porque eu recebi eu mandei um parabéns e a pessoa, o meu número, disse, muito obrigada. E ela disse, tu jamais me diria muito obrigada. E ela tem alguma coisa errada. Por que eu estou dizendo isso? Se eu, adulta, mestrado, isso faz 3 anos, consegui cair, imagina um coitado com 12 anos. Se diz, manda um nude. Quem é? É o cara, é a minha paixão. Eu tenho 14 anos, estou apaixonada pelo João. O João é a coisa mais maravilhosa do mundo. E ele diz, oi, e eu já. Essa questão de Wi-Fi é muito engraçado, tanto no consultório como no Conceição, que eu atendo, de todas as... A primeira, olha, 50% entra com celular, 30% pede Wi-Fi. Sabe, tem Wi-Fi quando eu chamo para consulta. No hospital, demora 3 meses para conseguir. Alguém entra no consultório para vender comigo. Tem Wi-Fi? No consultório. E uma delas cobrava, porque eu disse que não tinha, e que ela tinha que desligar, ficou brava, porque... E a mãe, doutora, a senhora frustrou a minha filha. Gente, que bom que vocês tudo fazem isso, porque isso não é uma única pessoa que me disse. Não é uma, nem 2. Então, assim, e a outra coisa que eu queria comentar é a vulnerabilidade. Infelizmente, a gente acha que os nossos filhos, adolescentes, são super bem, fortes, saudáveis. E não são. Porque a vulnerabilidade é aquela pessoa em que está fragilizada. Ela está instável. E qualquer coisa pode estabilizar. E ela entrar num parafuso. Né? Meu querido colega psiquiatra aqui sabe muito bem o tamanho dos parafusos. Se cortar. Como é que a gente vê paciente que se corta? Examinando. Tendo medida de pressão. Ou levantando a barriga. Porque eles só vão colocar o corte no lugar que a gente não sabe. Né? E esses desafios chega a ser trágico, porque o que eles mandam fazer, tu em sã consciência jamais faria. E é uma coisa assim, cheirar um desodorante, pegar uma corda, um cinto e botar, só para ver que tu vai desmaiar e vai se ressuscitar e vai ser uma coisa boa. Uma coisa assim muito complexa. E eu sempre lembro de, como tu comentou, uma das coisas que auxilia a gente a acompanhar o filho é saber o que, aonde, com quem ele está fazendo. Isso, online ou offline. A gente tem que ter certeza absoluta disso. Suzana, minha amiga.
foi dito quase tudo o mais importante. Nós, há 30 anos ou mais, que somos médicas pediatras e de adolescentes, e estava pensando agora, quando Lilian falava, a gente se preocupava tanto quando começamos, por exemplo, os pais das escolas nos chamavam para falar de sexualidade. Né? O problema era a sexualidade, como encaro, né, meu filho crescendo e como é que eu encaro as questões da sexualidade. O tempo foi passando, apareceu, né, a tecnologia, e aí começamos nós a ver no consultório somente as crianças no videogame, ou muitas horas de TV, começaram as consultas por dor nas costas ou dor de cabeça. E fomos acompanhando, né? E então, quando começou a internet, foi um divisor de águas, porque a gente sentiu como pediatras que a gente nunca estava perdendo terreno, os pais, os professores e nós, senão que a gente percebeu que a importância que tinha de a tecnologia ser o meio ambiente que eles e que nós estamos vivendo. Então, acho que o primeiro é um momento importantíssimo esse. E mesmo que a doutora Evelyn diga que ela estava com medo de assustar, eu acho que não. Nós, na Sociedade de Pediatria, no Grupo de Trabalho da Saúde Digital, estamos com essa preocupação tão grande, parece que sempre estamos uns passos atrás. Estamos. Mas agora que um ponto importantíssimo de inflexão da inteligência artificial, que não vamos falar sobre isso, como a doutora Evelyn, porque é um campo que não estamos dominando ainda, mas que vem vindo a passos agigantados a mudar nossa vida novamente, quizás para melhor. Eu sempre digo há muitos anos que a tecnologia vai nos permitir no futuro, não muito longe, nos reencontrar em casa, porque ela vai fazer muitas coisas para nós que nós vamos ter tempo, aí vem a face otimista, vamos ter tempo de estar mais com nossos filhos, porque a gente possivelmente vai gastar menos tempo em transporte, em trabalhos indesejados, em estresse. Então a gente possivelmente tem a oportunidade de se reencontrar e tendo mais disponibilidade de tempo. Mas então, só para reforçar, o alerta é por a nossa preocupação, enquanto sociedade de pediatria, enquanto pessoas que velamos pelo futuro das crianças e adolescentes. Não é tudo ruim? Não. É tudo mudando. E a gente tem que estar atenta a essas mudanças, porque de repente acontecem e o cérebro, como diz a doutora Evelyn, de uma criança pequena até 2 anos, está em uma etapa fundamental do seu desenvolvimento cerebral, onde está desenvolvendo as conexões entre os neurônios. Se ela fica somente nas telas, só para dar um exemplo, ela fica estimulando sempre os mesmos centros cerebrais, né? Uma coordenação motora, os visuais, e ela não está fazendo sinapses com outras partes do cérebro. Isso comprovado por ressonância magnética. Só para dar um exemplo para o pessoal aqui da saúde mental. Só para dar um exemplo, que não é somente de saúde mental, é o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento. Então, se não está fazendo sinapses com movimento, com coordenação motora, com imaginação, com a criatividade, etc., unindo partes do cérebro entre todos os neurônios cerebrais, ele não está fazendo as conexões, né? E isso já está comprovado. Então, só para dar um exemplo. Mas nós temos muitos outros problemas de saúde para o adulto, como a obesidade, doenças metabólicas, diabetes, cardiovasculares, etc., etc., que são nossa preocupação real como médicos. Mas o ponto é que a gente consiga viver bem. E a gente está vivendo momentos de grande mudança que não estamos vivendo bem.
porque nós estamos nos conectando, como diz a doutora Evelyn, nós pais com nossos filhos, irmão com irmãos, colegas com colegas. E, e por último, quando a gente começou, que se preocupava só com o videogame, que era básico, né? A gente foi indo acompanhando a preocupação. Hoje nós estamos preocupados e convencidos que temos a solução. Temos. E a solução é, menos de 2 anos, para que tê-las? Para que tê-las? Se vai dar, entre outras coisas, a trabalhar o desenvolvimento não só cerebral, social, familiar, etc. É verdade que as telas fazem parte da nossa vida. Não dá para banir? Não. Trabalhamos com elas, sim. Mas a gente pode encontrar essas brechas diárias se tem menos de 2 anos, 0. Se tem entre 2 e 6, 1 hora, 1 hora e pouco, mas supervisando, né? Supervisando. E o resto do tempo, uma criança de menos de 10 anos, é tempo valioso. Se é pouco, mas valioso. Valioso de conexão, não conservado nada. E os adolescentes, eles precisam supervisão. Então, é isso. Acho que nós temos a solução. Coisa para falar, eu esqueci de falar 2 coisas importantes do ECA. Olha que eu fiz meu rascunho. Primeiro, no ECA, a questão da aferição da idade, né? Então, eles vão fazer a aferição de idade. Não basta perguntar, tem mais de 18 anos ou não, né? O TikTok já entrou, tem outras plataformas já entrando, tá? Então, preste atenção sobre verificação, não basta mais a autodeclaração. A outra coisa, até 16 anos, as contas das redes digitais serão vinculadas a um pai ou mãe responsável. Então, a questão do CPF, né? Então, preste atenção, não vai ser qualquer um que vai ser responsável. E a outra última coisa que eu esqueci de falar, então, o Brasil aprovou a lei, a gente vai ter não, foi determinado por decreto uma nova, né, que era antigamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, agora vai ser a Agência Nacional de Proteção de Dados, que está toda sendo reestruturada, né, inclusive agora com grupos trabalhando a questão da criança e adolescente. E se vocês precisarem qualquer coisa, conversem conosco, ou pela Sociedade de Pediatria, ou, como eu falei, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ou pelo próprio Ministério da Educação agora, ou o Ministério de Direitos. Então, dentro do governo, estão se formando grupos técnicos de profissionais, tá? Para fazer essa supervisão. E aí, eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu fico à disposição para as perguntas ou observações de vocês, ou o que vocês precisarem, aproveitem.